Como você descobriu que queria trabalhar com rádio? Na verdade, a gente não descobre, né? As coisas acontecem na nossa vida. Eu estava no 4º período da faculdade, fazendo jornalismo, e resolvi procurar um estágio. Então, olhando no jornal, classificados, eu achei um classificado procurando já estagiários de jornalismo para trabalhar em jornal. Então, fui no jornal O Dia fazer provas, fiz várias provas, aqueles testes e mais testes para saber se eu era uma pessoa normal. Então fiz e acabei sendo selecionada para a Rádio FM O Dia. Na época, já deve ter alguns anos, né? Então acabei não ficando no jornal, fui para a rádio e aí comecei a conhecer rádio. Eu não era ouvinte de rádio, não era apaixonada, nada disso. Mas quando eu comecei a trabalhar com aquilo, começando como estagiária, a gente fica atendendo os ouvintes, vendo o que eles querem. Se for uma rádio musical, sabendo que músicas eles querem ouvir. Então, conhecendo aquilo tudo de rádio, depois a parte de produção, eu me apaixonei por aquilo e não saí mais. Desde que eu estava na faculdade, que eu trabalho em rádio. E quais são os prós e os contras da profissão? Bom, trabalhar com rádio é maravilhoso, ainda mais quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com a faculdade que a gente faz, com o jornalismo. Isso é muito bom. O que tem de bom tem que a gente trabalha feliz. Eu, pelo menos, eu não tenho um dia que eu não dê um sorriso no meu trabalho. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre feliz. E o rádio tem isso. Por mais que a gente tenha que lidar com os problemas das pessoas, o rádio tem essa alegria. Afinal, se você tem que falar num microfone, você tem que estar alegre para passar isso para quem está te ouvindo, senão fica difícil. Então, eu acho que a parte principal é isso. É você trabalhar com o que você gosta, com o que você estudou, o que você escolheu para sua vida, que é o jornalismo, e trabalhar feliz. Isso é muito bom. Isso não só na sua profissão, qualquer uma, né? Não precisa ser só no rádio. A profissão que a pessoa tiver tem que estar feliz e sempre dá certo. E o contra, eu acho que é o que muitas profissões têm. A gente, de repente, não ganha o que a gente quer financeiramente. Às vezes a gente vai num sonho de que vai ganhar muito, que vai conseguir ter uma vida resolvida, e não é bem assim, né? A gente tem que ir ganhando aos poucos. E, infelizmente, o mercado não é essa maravilha toda para que se paguem salários maravilhosos. Os salários são para os tops, assim. Alguns ganham muito bem, mas nem todos. A grande maioria acaba ganhando um salário que dá pra gente viver, dá pra gente ter o que a gente quer na vida. Então, acho que o grande problema da profissão é isso, né? A parte financeira. Mas tudo na vida hoje em dia tá com problema financeiro, então tudo se resolve, né? E quem é a sua referência? Eu, quando comecei a trabalhar em rádio, eu tinha uma locutora que eu conheci e me apaixonei, que é a Gláucia Araújo. A Gláucia, depois que eu conheci, então, ela virou minha amiga, a pessoa que eu amo, que eu adoro, e sempre gostei muito dela. Depois, conforme fui indo em rádio, conheci também a Lúcia Araújo, que também é uma mulher espetacular, grande locutora de rádio. Jussara Carioca, a Juju, que no início era uma referência em fofoca, porque eu sempre fui fofoqueira, né? Eu sempre fiquei fazendo fofoca no rádio. Então a Juju era uma referência, eu dizia que eu queria ser como a Juju. E graças a Deus, depois de muitos anos, eu acabei trabalhando com a Juju. Hoje eu trabalho com ela aqui no Sistema Globo de Rádio. Então a Jussara é uma referência, é uma maravilha. Eu acho que é a grande fofoqueira do rádio. E um dia, se eu for metade da Juju, eu já fico muito feliz. E depois ainda trabalhei com Moniquinha, a Mônica Venerable, que é um grande nome de mulher em rádio, é uma maravilha, é um doce. E durante muitos anos eu trabalhei com a Moniquinha, foi minha companheira na Nativa FM. Então foi bom demais. E são alguns nomes de mulheres, nomes fortes, que eu acho que tem que sempre ser destacados no rádio. Como é o seu dia a dia? Você tem algum ritual para entrar no ar? Deveria ter. Quem fala no microfone deveria fazer vários exercícios, a gente já fez aqui várias sessões com fonoaudióloga, ela ensina que tem que fazer aquecimento vocal, tem que fazer lá um monte de exercício. Eu não faço nada, tô errada, mas eu sou assim. Eu não costumo fazer nada, mesmo porque eu não me considero locutora de rádio. Eu sempre falo que eu tô conversando com as pessoas. Quando eu vou para um microfone, eu esqueço que tem muita ou pouca gente do outro lado me ouvindo. Eu falo como se eu estivesse falando com você, aqui, sentada na mesa, conversando. Então eu sempre sou assim. Eu acabo não tendo muito ritual. Mas claro que quando você vai para o microfone, você tem que estar preparada, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que dominar o assunto que você vai falar. Então, quando eu vou fazer fofoca, eu sempre vou me inteirar do assunto realmente, eu vou ler na internet, ler os jornais, eu leio os jornais todos os dias. Eu acho que isso é muito importante para a gente que trabalha em rádio ou que faz comunicação. O jornal não está morrendo, não. O jornal é muito importante. Por mais que a gente tenha a parte digital,
digital, jornais digitais, tudo isso já está lá, tudo na internet. Você ler o jornal, pegar assim, o jornal e ler todos os dias, eu acho que é muito importante. Eu leio todos os dias. Eu não vou para o microfone antes de ler, saber das notícias que estão acontecendo. Então, leio os jornais todos os dias, pronto, me preparo e falo. Porque a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar dominando o assunto. E eu acho que esse é o principal. Se você abrir o microfone e saber o que vai falar, danou-se. Saiba, tenha um pouquinho de... Leia um pouquinho, que aí você sempre vai ter algum assunto, até para enrolar. Que rádio a gente enrola muito, viu? Então, até para você enrolar aqui no microfone, você tem que ter algum conhecimento das coisas para poder falar. Porque não é só fofoca. No programa que eu faço atualmente, com o Roberto Canazzi, o Manhã da Globo, na Rádio Globo, a gente fala de vários assuntos, problemas de política, problemas da violência da cidade. Então, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo, até para poder comentar e ajudar o Canazzi. O que te difere dos outros profissionais? Não me vejo diferente, não. Acho que eu sou igual a todo mundo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa, isso não é só no meu trabalho, na minha vida também sou assim. Eu sou uma pessoa alegre, graças a Deus. Então comigo não tem tempo ruim. Não que eu esteja feliz o tempo todo, mas eu acho que ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Então, se eu tô aqui, se eu tô vendo alguém, falando com alguém, a pessoa está sendo gentil comigo, eu também vou ser gentil, eu vou estar sempre com um sorriso no rosto, graças a Deus. Eu acho que nisso eu posso ser um pouco diferente, mas não sou diferente de ninguém não. Eu acho que todo mundo é igual e todo mundo faz o que gosta. O que faz um profissional criativo no rádio? Criativo? Você tem que sempre estar pensando no além. Você tem que estar pensando no que vem por aí. Hoje em dia o rádio não é só isso aqui. Hoje em dia o rádio a gente tem internet, a gente tem câmeras nos estúdios, a gente tem muita coisa acontecendo ao redor de um microfone. Então acho que você tem que ser criativo nesse ponto. Você tem que estar sempre pensando no amanhã, no que vem depois. Então vai pensando de uma forma de você conseguir agradar o ouvinte que está ali do outro lado da caixinha, do outro lado do celular, que está te ouvindo, mas uma forma de que isso não caia na mesmice. Uma forma sempre interessante de passar algo para esse ouvinte, que de um jeitinho diferente, um jeitinho criativo, e aí ele vai continuar contigo. Ainda mais com a internet, com tudo isso. Hoje em dia a pessoa não precisa te ouvir para saber das notícias. Ela abre a internet, está tudo lá. Então você tem que ter um algo a mais para que essa pessoa consiga ficar ali contigo. Fique contigo te aturando, né? Então eu acho que é isso. Você tem que ter tá sempre pensando no que vem depois. E se coloque também no lugar da pessoa que está do outro lado. Você ia gostar de estar ouvindo aquilo, não ia gostar. Não seja grosseiro, porque eu acho que o ouvinte que está do outro lado não merece ouvir uma palavra grosseira, ouvir um palavrão, nada disso. Então seja gentil. Se coloque do outro lado, que eu acho que dá certo. Você se arrepende da escolha que fez? Não me arrependo não. A gente às vezes se estressa um pouco, reclama um pouco, fala que ganha pouco, mas eu não me arrependo não. Eu amo rádio, eu amo o que eu faço, eu sou muito grata por tudo. As coisas na minha vida sempre foram acontecendo. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu morro de vergonha de falar assim pra câmera, no microfone eu esqueço que tem todo mundo, aí eu consigo, porque eu sempre fui muito tímida. Então as coisas na minha vida foram acontecendo e eu sou muito grata por tudo. Sou grata, claro, a Deus e grata aos ouvintes que sempre foram muito carinhosos comigo. É muito bom um ouvinte chegar aqui na rádio e falar comigo já sabendo da minha vida, porque eu não escondo nada de ninguém. Então o ouvinte é íntimo, ele sabe da minha vida, ele sabe das minhas coisas, isso é bom demais, ele sabe quando eu tô namorando, quando eu tô encalhada, sabe tudo. Então isso é muito bom. Eu não me arrependo não, porque eu acho que todas essas energias dos ouvintes acabam me ajudando muito no meu dia a dia, me ajudando na minha vida, então eu não me arrependo não. Rádio é bom demais, você estando aqui, ou você estando na rua fazendo matéria, eu acho que você está sempre ajudando o próximo, isso é muito bom. Qual a dica você daria para quem está começando? Ame o que você faz, porque a gente tem que amar muito. Porque, olha, a gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente não tem nada disso. A gente tem que trabalhar e tem que gostar do que faz. Não tem aquela coisa de trabalhar de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, pronto, vou para casa descansar. Não, a gente tem plantões, a gente às vezes tem que trabalhar de madrugada, dependendo da sua escala, em rádio, em jornal, em TV, nas revistas, nos sites. Hoje em dia tudo é assim, e sempre foi. Mas hoje em dia, como a gente tem tantos veículos, todos são assim. Então você tem que amar o que você faz, porque muitas vezes você vai deixar o seu marido em casa e tem que sair para trabalhar. Você queria ficar lá deitadinha, na cobertinha com ele, mas tem que sair para trabalhar. As crianças pequenas vão ter que ficar lá. E isso acontece, claro, em outras profissões. Mas o rádio, eu acho que a gente acaba se sacrificando ainda mais. Mas ame o que você faz, porque amando, você não vai encarar como uma coisa ruim. Vai encarar como uma coisa boa. Você vem trabalhar num feriado,
tá todo mundo indo pra praia, você vem pra rádio trabalhar feliz. Eu já passei por isso muitas vezes. Pego todo mundo indo pra praia, as amigas todas, e você trancada no estúdio trabalhando, ou então indo pra rua fazer matéria num calor de 40 graus desse Rio de Janeiro, você tendo que subir morro, fazer matéria. Isso acontece muito. Então, eu acho que acima de qualquer coisa, ame realmente o que você faz, porque aí você não vai nunca se arrepender e vai ser feliz, tenho certeza. Ah, obrigada, Ana.